Olá, quarto ano, mais uma aula nossa, que é para o Noeli. Hoje a gente vai fazer a correção das páginas 57 até a página 64. Então aí na página 57, a questão 1 está falando assim: para acabar com a dúvida, a atendente da casa de jogos sugeriu que conferissem as regras do manual de instruções. Será que foi uma boa ideia da atendente? A questão 1 está perguntando. Com certeza. Foi uma ótima ideia, né? Agora a gente pode ir para a questão número 2. Questão 2 é: quais informações você acredita haver em um manual de instruções de jogo? Tem o objetivo do jogo? Sim. Tem o preço? Não. A função das peças? Tem. Nome do criador do jogo? Não. Partes do tabuleiro? Sim. Nome do dono do jogo? Não. Quantidade de jogadores? Sim. Nome da loja em que o jogo foi comprado? Não. A questão 3 você considera a leitura de manuais de instruções de jogos importante para compreender as regras do jogo? Por quê? Aí é uma resposta pessoal, tá? Cada um vai colocar a sua resposta. Na questão 4, mesmo conhecendo bem o jogo, as pessoas podem manter o manual de instruções dele sempre por perto. Dê exemplos de situações em que as informações presentes nele podem ajudar jogadores. Em questão de dúvida, né? Quando surgir uma dúvida, eu posso recorrer lá ao manual de instruções, tá bom? Já a questão 5, além dos jogos, que outros produtos podem vir acompanhados de manual de instruções? Videogame? Sim. Boneca? Não. Livro? Também não. E o tablet? Sim. Notebook? Sim. Celular? Sim também. iPod? iPad? E história em quadrinhos? Não. Lá na página 58, a questão 6 diz assim: observe as suas respostas à atividade 5. Por que alguns produtos necessitam de manual de instruções e outros não? A Pro colocou a resposta aqui, ó. Porque o funcionamento de alguns já é conhecido por todos, né? Pela grande parte das pessoas. Já outros são mais complexos, mais difíceis. Aí precisam de explicações para as pessoas entenderem e poder jogar. Ok? Lá na página 61, a primeira atividade diz assim, ó: o que você acha que aconteceria se a linguagem do texto do manual fosse difícil e cheia de palavras complicadas? Com certeza, ficaria difícil de entender. Ficaria difícil de entender e as pessoas acabariam até mesmo desistindo de jogar, né? Quem você acredita ser o responsável pela escrita de um manual de instruções? O fabricante do jogo. Muito bem. Muito bem. A questão 3. As informações de um manual de instruções são do interesse de quais pessoas? Quem assinalou a última, que é aquelas que utilizarão o produto a qual o manual de instruções se refere, está correto. Já o exercício 4 fala assim: você já leu algum manual de instruções que não fosse de um jogo? Qual seria? O que você achou desse manual? Uma resposta pessoal também. Pode colocar aí no espacinho, tá? A questão 5, ao abrir o folheto com as regras, Marina percebeu que o texto estava organizado em tópicos que esclarecem como os jogadores devem agir em diferentes momentos do jogo. Em quantos tópicos foram divididas as regras do jogo do Banco Imobiliário? Quem falou que 14, né? Tá correto. Ok? Então a gente vai corrigir agora. Página 62. Na página 62, a primeira questão está perguntando se a distribuição dos tópicos segue a ordem cronológica das ações necessárias para jogar. Isto é, ela descreve primeiro as ações do início do jogo e depois as ações finais? Sim. Tá? Então pode colocar aí sim. Na questão 7, a gente tinha que relacionar, né? Tem 5 questões aí. A primeira, a número 5,
segunda 1, depois 4, 2 e 3, tá? Se acertar, não põe o certinho, se não corrige, tá bom? A questão 8 diz assim, dessa vez Marina será a banqueira. Que funções ela terá de cumprir durante o jogo nessa posição? Então ela deverá cobrar as dívidas e fazer pagamentos, certo? Já na B, a questão ela poderá jogar como um jogador comum? Qual cuidado ela deve ter? Sim, ela poderá jogar, mas ela não deve misturar seu dinheiro com o do banco, tá bom? Então a última questão aí, a questão 9, no final da página, diz assim, a escolha do jogador que começa a partida é baseada nos números tirados nos dados. Veja nas faces superiores dos dados os números sorteados pelas crianças e circule aquela que será a primeira a jogar, de acordo com a regra do manual de instruções. Então, de acordo com a regra, quem começa a jogar é quem tirou o maior número nos dados, né? E a gente percebe aqui que quem tirou o maior número foi o Otávio. Então, circula lá os dadinhos de Otávio, tá bom? Agora a gente vai continuar a correção aí, agora na página 63. Então aqui na página 63 a gente vai dar continuidade no exercício 10. Aí fala, Anitta encontrou o manual de informações indicando ser possível o uso da carta habeas corpus para sair da detenção. Ela estava certa com relação à função dessa carta? A primeira sim, a segunda não. Quem disse que sim, está correto. Muito bem. A questão 11, localize e sublinhe no texto o trecho que comprova essa função, a qual deixou os amigos de Anitta em dúvida. Então, vocês precisavam ir lá no texto e grifar, sublinhar lá o tópico 6. Lá no finalzinho do tópico 6 está explicando, tá bom? Então, eu vou lá no tópico 6. Tópico 6, ok? Agora, a questão 12 era para eu colocar se depois de algumas jogadas, Otávio e Marina ficaram sem dinheiro e pensaram em vender uma de suas propriedades para Urbano e Massaro, ou pedir dinheiro emprestado, representado por Emília. Então, de acordo com o manual de instruções, o que era permitido? Permitida, né? Aí está permitida e proibida. Permitida era vender as propriedades. Já a proibida, fazer empréstimos. Ok? Agora, o autor é você. O autor é você. Não tem como a gente fazer a correção aqui. Quando a gente voltar, vocês já fizeram aí o registro no caderno. Quando a gente voltar, a prof faz a correção. A 64 também, tá? Vocês depois que produziram o texto aqui do autor é você lá no caderno, vocês precisavam me responder a 64. Só que essa a prof vai corrigir pessoalmente quando a gente voltar. Tudo bem? Um beijo para vocês, um bom descanso e até a próxima aula.